Eu posso contar uma história? Opa! Como sempre contar histórias. Por causa, lembrei-me agora desta. Sempre que eu ia para um congresso, eu subia para perto do palco, não é? E perguntavam-me sempre, o seu PowerPoint e tal? Eu não tenho. Ah, toda a gente tem, mas eu não tenho. O que é que você precisa? Um microfone. Dava-me um microfone. Aí a pessoa perguntava, e o que é que você vai dizer? Eu não sabia, ninguém perguntou nada, como é que eu sei o que vou dizer? Bom, porque era muito confuso. Eu chegava lá na frente e perguntava, o que é que querem saber? O que é que eu faço? Ficava um silêncio. Silêncio sufocante mesmo. Isto me aconteceu milhares de vezes. E um dia fui à Unicamp e fiz a mesma aula. O que é que querem saber? E uma senhora levantou o braço. É a única vez até hoje. A única. Eu fiquei feliz. Olha, a senhora quer fazer uma pergunta? Quer? Não. Então, quero fazer um comentário. Faça favor. E ela disse. Era um congresso sobre inclusão. Eu tinha escrito um livrinho sobre inclusão e a Artmed traduziu. Eu publiquei na Inglaterra e depois traduziu para português. Então, eu pensei que eles tivessem lido o livro, porque ela disse: o senhor é a pessoa indicada para abrir um congresso de inclusão. Eu fiquei todo vaidoso, olha, então. E eu disse: muito obrigado, minha senhora. Ah, não, mas não acabei ainda. Então, faça favor, continue. E ela voltou ao princípio. Eu vi que o senhor é a pessoa indicada para abrir um congresso de inclusão, porque eu já vi que o senhor é deficiente. É aberto. Deficiente. Bom, foi uma gargalhada geral. E eu disse: a senhora acha que eu sou deficiente? Porquê? Porque o senhor é... Minha senhora, pode me chamar vesgo, estrábico, feio, velho, eu não me importa. Agora, deficiente não, minha senhora. Deficientes são as mentalidades e os contextos. Ela: não, o senhor é deficiente. Eu disse: mas porquê que eu sou deficiente? Porque o senhor vê menos do que eu. Vê menos. Chamado handicap. Não é? Os anglo-saxónicos dizem que deficiência é ter menos potencial, menos capacidade. Então a senhora acha que quem é deficiente é quem tem menos? É. Então vou-lhe provar que está errado. E contei-lhe uma história verídica. Eu estava num aeroporto, a olhar um televisorzinho que estava lá. Subitamente veio um daqueles cidadãos que anda sozinho no mundo, né? A gente conhece. Eles passam à frente na fila, por um fila. Eles não nos veem. Nós somos transparentes, nós somos paisagem. E ele veio e colocou-se entre mim e a televisão. Então, ali. Eu perguntei à senhora, perante esta situação, como é que a senhora reagiria? Ela: se fosse eu diria logo: ao cavalheiro, haja respeito, não vê que eu estou a ver televisão, saia da frente, sai. Eu disse: a senhora iria arranjar uma confusão, um conflito. Eu disse: eu não precisei, minha senhora. Ela: como não precisou? Não precisei. Quando o cavalheiro se pôs entre mim e a televisão, eu fechei o olho direito, a televisão passou para ali, eu continuei a abrir. Quando eu saí, eu abri, a televisão passou ao lugar. A senhora consegue fazer isso? Não. Então quem é o deficiente? A senhora que vê de uma maneira ou que vejo de três? Tão simples. Aí o riso foi ao contrário, toda a gente se riu e tal. E eu depois expliquei-lhe que deficientes são as práticas. Quando eu recebi o primeiro surdo na minha escolinha, e lhe tentei transmitir o conceito do pretérito, presente e futuro, eu não consegui. Mas se houvesse um deficiente ali, não era ele, era eu que não sabia línguas. Então, o problema não está na pessoa. A inclusão, de manhã foi-me perguntado, eu acabei por não responder. Como é que se trabalha com uma criança na chamada inclusão? Como se trabalha com qualquer outro, respeitando a diversidade e a especificidade. E aplicando, claro, conhecimentos que tenham a ver com terapia, tenham a ver com cada caso. O síndrome de Down precisa de determinada... Mas é como qualquer outro. Quando me perguntava quantas crianças especiais tem lá? Todas. E quantos professores? Todos. Lógico. Toda a educação tem que ser especial. Mas a senhora bem me pôs numa situação que eu era deficiente. É isto. Pronto, está contada a história. Está certo. O que é que querem saber? Vamos lá. De manhã ficou Marta. Marta era o nome de uma síndrome de Down maravilhosa que nós tínhamos lá na ponte. Está num vídeo, onde eu vou mostrar. Uma pessoa espantosa.
Bom, ela hoje é dona de uma empresa de produção de alimentos. Síndrome de Down. Já há bocadinho estávamos a começar no fazer, não é? Sim. Mas se quiserem fazer alguma perguntinha, quem não esteve de manhã. Hoje o pessoal que está aqui é o pessoal das artes, né, Tia Marta? Agora é o pessoal das artes. A Luciana, lá do espaço notório do Candário, essa Luciana. E o Daniel aqui. Professor de artes também. na rede pública e trabalho também com artes com as crianças aqui no projeto. Tentando fazer alguma coisinha de arte, né? A gente é muito incipiente, a realidade é essa. E aí a gente está tentando buscar mais informações, porque nós, como o senhor acabou de dizer, nós nunca estamos prontos, estamos sempre no caminho, né? E nesse caminho a gente está buscando informações que nos permita desenvolver um passo a mais. Eu vejo dessa forma a arte e a educação. Eu ajudei a fazer mais de 1000 projetos, 50 anos. Todos eles têm por centro a arte. O último que eu ajudei, o Projeto Âncora, o centro era uma tenda de circo. E à volta era ateliês de mosaico, de piano, de violão. Tal. Eu também tinha português, matemática, mas isso é secundário. A arte é o que distingue o ser humano, porque o ser humano é um ser sensível, estético. E toda a educação ou é estética ou não é educação. Então, com todo o respeito que eu tenho pelas chamadas disciplinas novas, o centro da escola da ponta era a área das artes, em que se conjugava o drama, a pintura, enfim, tudo, a escultura, o som, a música, tudo isso era ali e juntava-se o resto. Se eu tivesse aqui o computador, eu mostrava-vos. E como que você acha que a gente pode trabalhar a arte aqui com as crianças? Olha, são vários caminhos. Poderemos abordar, por exemplo, na perspectiva da rapper que nós tivemos. Tivemos uma aluna que, eu já contei a história, acho que de manhã contei a história. Não, contou ontem. Isto já ouviste? Então, Só eu. então, olha, peço desculpa para dar um exemplo. Né? Eu de manhã fiz um comentário que é muito soberbo, muito arrogante, mas eu preciso fazer. Tudo o que eu possa dizer, eu já fiz. Portanto, eu não estou a falar de teoria, estou a falar de teoria na prática. Okay. Então, a arte pode ser abordada, por exemplo, neste caso, de uma rapper. É uma criança, de 9 anos, que chegou e não queria fazer nada, não queria saber de nada. E nós perguntamos, o que é que tu queres ser? Se ela não queria fazer nada, nem saber nada, o que é que tu queres ser? Ela queria ser rapper. E há uma cena muito engraçada quando nós dizemos, nós podemos ajudar-te a ser rapper. E ela olhou para nós, o tio é mesmo professor? Um bocadinho diz, nós sim. Essa menina fez todo o percurso curricular do fundamental e depois do ensino médio também, preparando-se para ser rapper. Ela aprendeu a língua portuguesa porque precisava de compor. Rapper é discurso. Ela abordou a expressão dramática e a expressão corporal porque ela precisava de se movimentar no palco. Ela fez uma microempresa de produção de espetáculos de rap e precisou de estudar matemática. Ela fez um périplo, precisou de estudar geografia. Tudo o que ela fez para ser rapper lhe conferiu a possibilidade de fazer todo o currículo de ensino fundamental e médio, com uma vantagem, é que ela hoje é uma das maiores rappers do Brasil. Ela foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, aos 13 anos, MC Sofia. Minha amiga, eu compus com ela os 2 primeiros raps. Então, é a arte. Através da iniciativa, e eu chamo isto o currículo da subjetividade, o talento dela, até aos 9 anos tinha sido desprezado.
tinham tentado ensinar matemática, português, história, e ela recusava tudo. Quando ela consegue entender que a vida dela é a vida na arte, ela aprende tudo. Eu vou até retomar a pergunta que a tia Marta fez de manhã, porque da nossa dificuldade em construir esse lugar de questionamento para as crianças. Porque muitas vezes a gente traz algo para elas fazem muito bem, mas a gente ainda tem essa dificuldade de fazer com que elas falem do que elas gostam, do que elas querem, e a gente queria chegar muito nesse lugar, sabe? De descobrir isso, para a gente conseguir caminhar junto, construir a relação que você falou. Não da autonomia de deixar ela largada, mas uma relação de partilha mesmo. Eu queria saber o que você sugere para a gente construir esse lugar, de fazer com que a criança se sinta mais confortável de partilhar esses lugares de quem ela é com a gente. De manhã eu tinha começado por dizer que o primeiro movimento é uma decisão. Quando eu compreendi que dando aula não ensinava a todos, eu não poderia continuar dando aula. Mas como eu só sabia dar aula, continuei dando aula. A criança não é cobaia, nem adulto. Mas tomei uma decisão de mudar a minha prática. Mas como que você fez o seu ponto de partida? Uma decisão ética. Eu entendi que eu não poderia continuar sozinho em sala de aula. Depois fui estudar, claro. E eu dava 24 horas de aula por dia, por semana, e 1 hora diferente. À quarta-feira das 9 às 10. Em equipe. Então eu proponho que façam um núcleo de projeto, que dentro desse núcleo de projeto façam círculos de vizinhança e uma turma piloto. Já vou explicar o que é tudo isso. Porque o obstáculo mais difícil de ultrapassar sou eu. És tu. É a nossa cultura profissional e pessoal. Eu já fiz muita experiência de chão de escola com outros professores. E quando eu colocava os jovens na pesquisa, os outros professores, depois de fazerem o roteiro de pesquisa, continuavam dando respostas. Ou seja, não os deixavam ir para Não deixavam eles caminharem. Porque um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. Então, o que eu proponho é que se faça 7 perguntas a nós mesmos, que se identifique 7 obstáculos e se encontre 7 modos de os ultrapassar. Porque não é fácil mudar. É uma vontade que a gente tem muito forte, a gente consegue enxergar a necessidade desse lugar de mudança, mas aí a gente esbarra nos obstáculos da prática. Assim, a gente sempre está estudando, tentando entender, a gente vê muitas coisas que você fala, lê, tudo, mas é difícil ainda atingir todo esse olhar, sabe? Eu prefiro dizer que é possível. Com certeza, eu acredito nisso. Vamos lá. Vou dizer as 7 perguntas, mas depois, se quiseres continuar com a Lívia, que ela é formadora, numa formação do Aprender em Comunidade, sabe muito melhor que eu, sobretudo porque é brasileira, não é? A resposta a estas perguntas. Mas a primeira pergunta que eu fiz a mim mesmo foi: quem é que aprende? Quem é que aprende? É aquele que fica estático, escutando alguém transmitindo informação? Ou é o sujeito de aprendizagem em autoformação? Quem é que aprende? O que é que eu sou? Um objeto? Ou sou um sujeito na dignidade da pessoa humana? Essa é a segunda? Essa é a primeira pergunta. Quem aprende? A segunda pergunta: por que aprende? Por que é que a gente aprende? Por que é que uma criança aprende a andar? Por que é que uma criança aprende a falar? É numa aula?
Porquê é que aprende? Depois, se quiseres, eu dou-vos muitas pistas de leitura, a pirâmide de Maslow, as necessidades, muita coisa que é preciso ler. Porque não há prática sem teoria. E a teoria sem prática não vale nada. Bom, terceira pergunta. Quando se aprende? A tendência é para dizer que se aprende quando entra na escola. Mentira. Aprende-se no útero materno. Essa criança que vai nascer geminiano, que sabe muito bem, neste momento ele está com 7 meses, não é? Mais ou menos. Está a aprender o ritmo da fala. Está a ouvir-nos. Uma menina, não é? Menina. Hotel. Ah, pois o Theo. Velhinha. O Theo está a escutar-nos. Já tem um repertório. Ele já tem um repertório. Porque quando os primeiros neurônios de espelho, por volta de 5 meses de gravidez, são formados, eles são formados por emoção. Não é a transmissão com, por exemplo, quando o pai coloca a mão no ventre da mãe, o feto sente. E tudo é transmitido através da emoção, do afeto. Tudo funciona na base do amor. Mas não só. Quando ele aprende o ritmo da fala, ele aumenta o vocabulário. Só que o aparelho fonador ainda não está apto. Só quando sai, não é? E o primeiro gesto da criança que sai é o grito. Uau! Lógico. É o sinal de vida fora. Mas nessa altura, ele já dispõe de muito mais do que o grito ou o gemido. Muito mais. Vamos depois ver outras coisas. Aprende-se desde o ventre materno, desde a concepção. Por isso é que nós, nos projetos que eu acompanho, damos muita importância aos cuidados da mãe e do pai. Eu costumo dizer que o pai também está de parto. Eu estive presente no nascimento do meu filho. 3 horas complicado. Quis um parto normal e foi complicado. Enfim. Vamos lá. E até quando se aprende? Quando é que se aprende? Até desencarnar. Aliás, eu não sei se aprende depois. Mas quando eu desencarnar, eu volto para dizer se aprende ou não. Promessa? Prometo. Promessa? Prometo. Sou uma assombração. Não, é para voltar. Sou uma Tomara que assombração. demore, né? Eu também acho. Estamos com pressa não, né? Estamos com pressa não, né, Tia Marta? Não, A gente mas tem outras quando provas. acontecer, sinta-se confortável para fazer isso. Eu sei quando vou desencarnar. É? Se verem as minhas cartinhas, eu publico uma carta por dia. Podem ir à internet, Facebook, Instagram. Hoje foi a 406, acho. Quando me vi na situação de grupo de risco, uma pandemia, como eu não quero desencarnar já, eu estive confinado 1 ano e 1 mês. Não saí de casa. Não saí. E comecei a escrever para comunicar. As últimas cartas que eu publicar, as datas são de 2041. A carta de hoje é do dia 23 de março de 2041, em que eu comento o que está a acontecer em 2021. Já viram a malandrice? Porque eu retomei um hábito que eu adquiri quando nasceu a minha neta Alice. A emoção foi muito forte. Primeira neta. E nos 17 dias que se sucederam, eu escrevi uma carta por dia para a minha neta. Só que eu escrevi com data de 2007. Ela nasceu em 2001, 30 de agosto, uma virginiana. Eu escrevi a primeira carta no dia 30, a última no dia 15 de setembro. Porque o dia 15 de setembro é o primeiro dia de aulas em Portugal. E era o aniversário do Rubem Alves. Então eu expliquei à minha neta, metaforicamente, que no tempo em que ela fosse para a escola, em 2007, a educação já seria outra. Porque no tempo em que ela nasceu, Deus zangou-se com os homens. Porque a escola só produzia doença nos professores, ignorância nos alunos, evasão, etc. E então proibiu os homens de ensinar e entregou essa nobre tarefa aos pássaros,
que vem tudo do espaço. Então são 17 personificações de pássaros. E tem as gaivotas como personagem principal. De vez em quando eu vou pegar um bocadinho no livro e passo. Quando eu preciso de falar de algo que eu não consigo falar de uma forma direta, eu utilizo a metáfora. Então foi isso. Escrevi e no princípio da pandemia eu disse, não, vou voltar a escrever, mas com data de 2040, 2041. Então já vou na carta 400 e tal. Quando eu escrever as últimas cartas, vão saber quando eu vou desencarnar. E esta? Muita presunção, não é? Ok, vamos lá. A quarta pergunta. Quarta pergunta, é só para ver se estavam com atenção. Estive a contar estas coisas para ver se estavam com atenção. Vai ter 10, pronto. Vai ter 10 agora, tá? Eu quando estou nas palestras, né, quando me tomo uma coisa por meio, eu esqueço do que estava a falar. Eu pergunto, o que é que eu estava a falar? E há sempre alguém que diz, só para ver se estava com atenção. Eu não me lembro. Enfim. Estamos quentes. Está muito quente. Tá bom, né? Tá bom, tá quentinho, tá bom. Ok. Quarta pergunta. Onde se aprende? Dentro de uma sala de aula? Nada se aprende. Eu sou assim, bruto. Podia ir para outro caminho, dizer, será que... Então, não, direto. Nada se aprende numa sala de aula. E esta? Esta foi forte. Uma vez um professor de uma universidade insurgiu-se quando eu disse, nada se aprende numa sala de aula. E ele disse, peço desculpa, mas discordo. Ótimo. Quando alguém discorda, eu quero conversar com essa pessoa. Porque ela, se discorda, sabe coisas que eu não sei, eu vou aprender com ela. Aí eu disse, então diga lá. Porque tudo o que eu aprendi foi em sala de aula. Eu disse, ok. Então eu posso fazer algumas perguntas sobre aquilo que aprendeu? Ele deu uma gargalhada, pode. Olha, eu nem vou perguntar o Enem que você fez há muitos anos atrás. E ele ficou com uma cara assim, como quem diz, se eu fizesse perguntas do Enem, eu não sabia responder, não é? Então, foi muito diplomado. Olha, também não lhe vou perguntar coisas de ensino médio. Posso lhe perguntar do fundamental? E ele deu uma gargalhada maior. Fala. Ok. O senhor sabe fazer raiz quadrada? Foi a primeira. Isto ficou famoso já há uns anos. Tanto quando eu ia para as palestras, vinham, o professor sabe fazer raiz quadrada? Brincando tal. O senhor sabe fazer raiz quadrada? E ele com o micro na mão. Olhou para toda a gente. Vá lá, responda, por favor. Ele, não, muito baixinho. Não, fala mais alto, por favor. Ele, não. Ok. O senhor teve aula sobre raiz quadrada? Tive. Fez prova? Fiz. Nota 10. Ok. Aprendeu? Aí eu perguntei, quantas vezes o senhor precisou de raiz quadrada durante a sua vida? Ele, nunca. Perguntei a toda a gente, quem sabe fazer raiz quadrada? Eram 1000 e tal pessoas. Tudo calado. Quantas vezes tiveram que utilizar raiz quadrada? Nunca. Alguém aqui já precisou? Nunca. Mas se precisar, onde se aprende? Se eu precisar de saber raiz quadrada, para utilizar raiz quadrada, o que é raríssimo, eu só tenho é que saber procurar a informação. Onde é que eu vou encontrá-la? Na internet. Metam lá do Dr. Google como fazer raiz quadrada. Em 5 minutos aprendem. E fazem. Aprender a pesquisar. Aprender a buscar. A selecionar a informação. A analisar. A não acreditar em fake news. Senso crítico. Analisar, criticar, comparar. Avaliar a informação, sintetizar e comunicar. Processos complexos de pensamento. Metacognição. Numa aula, nada disso acontece. A seguir eu disse, posso fazer outras perguntas? Faça. Posso fazer de história? Faça. Então vamos lá. Quais são os titulares das capitanias hereditárias? E eu, pronto. A história não era o meu forte, foi não. Então podemos passar para as ciências? Passemos. Enuncia o princípio de Coriolis. E ele, o quê? O princípio de Coriolis? Está no fundamental? Não sei. Eu, quer que eu continue? Eu continuei, tal. E ele, pronto, já chega.
Eu disse, o senhor aprendeu tudo nas aulas? E ele fez assim. Pois não. Então é preciso dizer que o rei vai nu. Que o fato novo do rei não serve. Ele está nu. Ou seja, que o instrucionismo já não funciona, mas funciona na área das artes. Eu tenho muito medo dos radicalistas, daqueles que dizem, a criança faz o que quer. Cuidado. Criança não faz o que quer, criança quer aquilo que faz. É o contrário. A criança atribui significado ao objeto, quer. E por querer ele vai. Chamada metodologia ativa. Mas não, quando define um tema e anda por lá e não quero fazer isto, quero fazer aquilo. Não, senhor. Então onde? Em qualquer lugar. Eu aprendo aqui, eu aprendo numa biblioteca, eu aprendo na internet, eu aprendo na floresta observando, eu aprendo junto de uma pessoa, aprendo na praça, aprendo em qualquer lugar, numa igreja, aprendo. Desde que eu tenha um projeto de vida. Quero ser rapper. Desde que tenha um projeto de vida, desde que tenha acesso a meios de informação e desde que tenha alguém que faça mediação antropológica. Não é pedagógica. Nas artes é preciso aula. Porquê? Eu não quero contar outra vez a história de quando eu fui professor de educação musical, que essa contei, não foi? Ontem ele contou, Kelly, quando ele foi professor? Não, só mencionou. Então vou contar. É que os velhos estão sempre a repetir-se, eu tenho medo de... Contei ou não contei? Quando eu fui professor de educação musical? Não. Então pronto. Então cá vai. Quem passa por uma prática de 50 anos, diferente, tem muita história para contar. Só que de vez em quando eu repito a história, mas chateia-se. Foi assim. Eu tenho de contar antes outra coisa. Houve um tempo em que eu tinha premonições. Eu próprio não explicava. Só que quando eu dizia, tudo acontecia igualzinho. Tudo. A minha companheira disse para eu parar de contar, sobretudo quando era morta. Mas não vou contar, são muitas. Vou apenas referir uma que tem a ver com esta história. Você sentiu ou você via? Eu não sei. Eu não sei se era sonho, se era sonho acordado, não sei. Sei que me vinha aquilo à mente. Eu vou dar 2 exemplos, porque o segundo tem a ver com a história. O primeiro foi na noite de passagem de ano de 1980 para 1981. Eu deitei-me, era 1h da manhã, não conseguia dormir. Eu fechava os olhos e via uma igreja a desmoronar-se sobre muitas casas, muitos mortos, coisa impressionante. Não conseguia, diz a minha companheira, eu estou a ver isto. Até que por volta das 3 da manhã eu adormeci. Quando eu acordei, eu tinha uma televisãozinha no quarto. A minha companheira estava a olhar para a televisão e a olhar para mim. Olhava para a televisão e olhava para mim. Naquele momento, nos Açores, em Angra do Heroísmo, exatamente porque os Açores é mais 2 horas. Era 1 hora. Ali onde eu estava eram 3 horas. E às 3 da madrugada, um tremor de terra destruiu a igreja, que caiu em cima. Estava a ver a televisão que eu tinha visto horas antes. Não sei como explicar. Mas agora a introdução à história. Durante algum tempo, o Ministério tentou acabar com o nosso projeto. E a forma dele acabar era não colocar os professores. Tivemos muitos problemas. E um dia estava preocupado porque não tínhamos professor de História. E de noite ou do dia, sei lá, veio-me à cabeça. Eu cheguei à escola e contei ao Ademar e pois, lá vai o nome. Bom, e a outra pessoa, a Clara. O Ademar era o coordenador, a Clara. Só que quando eu contava, eles riam-se na minha cara. E aquela era mesmo de rir. Eu cheguei e disse, olha, colegas, vai chegar o professor de História. E eles, vens tu com as tuas pronúncias. Olha, é um homem. E eles, um homem? Então,
professores de história são quase todas mulheres, em cada 10 só um é homem. É um homem, ele vai chegar, ele tem o cabelo, eu descrevi o moço, tem o cabelo assim, tem uma correntinha que sai daqui e vai para o bolso e tem uma camisa aos folhinhos. Ei, foi gargalhada geral. Passado uma hora, chamaram-me, eu vim cá fora, e quando eu ia cumprimentar a pessoa, a Clara que estava ao meu lado, esbugalhei os olhos e vinha um jovem, de cabelo assim, com uns folhinhos, com uma correntinha, e disse: eu sou professor de História. Nunca mais duvidaram. Bom, então há testemunhas, não é? E agora a história. Como eu não vi que vinha professor de Educação Musical, nós não tínhamos, como eu fiz muito trabalho na música, não é? Autodidata, eu dirigi muitos coros, música popular, erudita, coros de igreja e tal, e toco, muito mal, não é? Muito mal, mas toco, bandolim, violão e tal. Elas acharam que eu devia ser o professor de Educação Musical, não é? Quem não tem cachorro, caça com um gato, e eu aceitei, louco. Então era professor de português e de educação musical. Aproveitei um tempinho de férias, de interrupção, para fazer um curso de pedagogia ORF, depois fui fazer mais uns cursos e tal, para ser professor de educação musical. E fui ler o currículo de educação musical. E levei um susto. Ele é mais extenso, mais complexo do que de língua portuguesa. Muito mais. E tinha lá coisas que eu não sabia como iria dar. Naquela época, eu era um indefetível da escola nova. O centro é a criança. Só o que a criança quer é o que se faz. Eu era assim, era um gênio, mas pronto, era aquilo que eu acreditava. E quando eu olho para o currículo, por exemplo, dizia assim: levar os alunos à compreensão da mensagem estética da música erudita. Isto dito em outras palavras, é isto: levar os alunos a compreender a música de Bach, de Beethoven, de Mahler. Se eu estivesse à espera que uma criança me pedisse para ouvir Beethoven, eu esperava sentado e nunca iria dar aquele conteúdo, não é? Se eu estivesse à espera que eles pedissem. As crianças iriam pedir o quê? Para ouvir a Anitta, o Sertanojo, essas coisas todas por aí. Enfim. E eu aí fiquei... Sertanojo, porque há sertanojo e sertanejo. Eu adoro sertanejo e música caipira, mas sertanojo... É sertanojo porque ao fim de 2 acordes há vontade de vomitar. Eu apanhei 7 horas de ônibus a ouvir sertanojo. Digo-vos que eu já paguei os meus pecados todos. Não tenho certeza. 7 horas. Já está com crédito. Já tem um crédito. Nossa Senhora. Ok, então vamos lá. 7 horas de ônibus ouvindo Eu vou dar com crédito para outra. e pregação de... Eu para um pastor que entrou a pregar, olha, aí ainda foi pior. O acordo é muito grande, eu tenho crédito. É uma dívida... Estou com muito crédito lá no Chile. Bom, então vamos ver se a gente acaba. Eu, um dia disse: se calhar eu estou errado. Não é a criança que tem de pedir, eu é que tenho que ser proativo. Mas que diabo, vinha o Carlos Rogers e dizia: Zé Pacheco, o centro é criança, tu não faças isso. Vinha o Samarril, o Alex Sandanil: Zé Pacheco, lembras-te, estiveste em Samarril, a criança é o centro e tal, não faças nada que não seja pedido para a criança. Eu disse: não, há aqui qualquer engano, se eu for estar à espera eu não vou dar-te. Não, peguei no meu vinil das 4 estações, peguei no toca-discos portátil e levei para a escola. Usei, agora imaginai, 182 jovens, entre os 4 e os 17 anos, mais ou menos, num grande galpão, caladinhos, tudo a trabalhar e tal, 3 professores. Pusei o toca-discos, peguei na agulha, eu sou estrábico, foi difícil. Até que... Pam, 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 toda a gente parou. Aí uma criança levantou o braço. Fui junto dela. Quando uma criança levanta o braço é porque tem uma dúvida ou quer fazer uma pergunta. Eu perguntei: alguma dúvida? E ela: ó professor, você hoje acordou mal disposto, foi? Tira esta porcaria, ponha aí a Anitta, ponha o Sertanojo, o Manel e a Maria. O que é que tu és? Eu sou um aluno. E eu? Agora professor de educação musical. Então calma, fui-me embora.
Aí vem a Luísa. Ó Zé Pacheco, tu és um prepotente. Põe uma música que as crianças gostem, não isto. Eu disse, o que é que tu és? Professor de matemática. E eu, professor de música. Então pronto, cala-te. E pronto. 40 minutos depois, acabou as 4 estações e todos, acabou a porcaria, aí acabou. Segunda vez, terceira vez, naquele dia ouviam 10 vezes. É assim, tratamento de choque. 10 vezes as 4 estações. Quando acabava eu punha outra vez. No dia seguinte, no final eles disseram, não tragam mais tal. No dia seguinte levei outra vez. Quando cheguei à sexta-feira, a meio do dia, eles tinham ouvido 45 vezes as 4 estações de Vivaldi. Já nem togiam nem mugiam. Aí eu resolvi pôr uma variável da experiência. De tarde não vou colocar para ver a reação. Agora imaginam a tensão depois do almoço. Ele vai pôr, não vai, tal. Eu a saborear aquela situação. Um bocadinho sádico até. Bom, confesso. Havia uma pontinha de sadismo. Aí eu parei assim no meio da sala e começou o trabalho. Eu fui até à ponta do... E de repente eu vejo lá, eu estou a ver, lá no cantinho, no outro cantinho lá distante, muito longe, 5 crianças, de mão dada, numa rodinha, a fazer isto. E eu fui-me aproximando. Quando eu chego perto deles, eu escuto isto, em surdina, 5 crianças dizendo isto. Dançando. Segundo andamento do concerto de inverno das 4 estações de Vivaldi, entoadas por 5 crianças, de olhos fechados, dançando. Eu saí dali direto para o banheiro, porque um homem não chora em público. E eu chorei de emoção, muitas vezes eu chorei de emoção, muitas vezes, às vezes em público, porque era tão grande a emoção. Voltei e fui falar com eles. Eu descobri algo naquele dia. Só se ama aquilo que se conhece. Eu dei a conhecer. E quanto mais se conhece, mais se ama. Acabei de citar Friedrich Nietzsche. Eu não invento nada. Estas frases são de um grande filósofo. Então eu fui proativo. Aí eu percebi, eu tenho que dar aula. Nas artes, há aula. Se alguém quer aprender a tocar piano, logicamente que o discípulo, quando está pronto, o mestre surge. É o grande princípio budista. Então, se eu quero aprender a tocar piano, vou junto de quem sabe tocar piano e tenho que fazer umas escalas que o mestre vai ensinar. Se eu quero ensinar a pintar, eu tenho que aprender as técnicas, esforço. Isso é numa aula, com o mestre. Mas na matemática, no português, nas ciências, na geografia, na história, não é preciso. Não é preciso. É preciso onde existe ou a linguagem do corpo ou a estética posta em ato. Ou seja, a arte. Um dia, Ken Robinson, um bom amigo, faleceu, desencarnou. Ele faleceu porque não era espírita. No ano passado. Ken Robinson, vale a pena ir ver na internet. Ken, com K, Robinson. Ele era Sir, ele foi considerado cavaleiro da Inglaterra e tal. Ele contava muitas histórias e contou uma que para mim ficou cá dentro. Uma menina que tinha dificuldade em aprender e a professora pediu à mãe da menina para levar um psicólogo e a mãe levou. A menina sentou-se, a mãe sentou-se e ele começou a falar com a mãe, observando a menina. Aí falou com a menina, que não parava na cadeira, e aí disse à mãe: venha lá fora que eu quero falar consigo em particular. Foram saindo e ele deixou a porta entreaberta. Antes de sair, ele carregou no aparelho de som e pôs uma valsa. Quando saiu, disse à mãe: espreite. E a mãe espreitou. E a menina saiu da cadeira e dançava. E o Ken Robinson disse à mãe: a sua filha não tem dificuldade em aprender. A sua filha é bailarina. Essa menina foi a primeira bailarina do balé de Nova Iorque. Uma grande coreógrafa, uma grande bailarina. Porquê? Porque a escola teve que perceber que para que ela aprendesse, ela tinha um estilo de inteligência kinestésico. Ela precisava de se movimentar. Ela precisava de aprender aquilo que haveria
de a levar a concretizar o projeto da sua vida. É? Carolina de Jesus. Diz? Carolina, né? Carolina também. Com poesia, com escritos, com escrita, com... É isso. É isso. Eu passei agora por várias casas, várias famílias. E é muito interessante que nós vemos nessas pessoas tão pequenas ainda o potencial. Só vou dar mais um exemplo. Quando veio o Parque Jurássico, foi uma série que houve um filme, tá? As crianças colecionavam os dinossauros, não é? Os plásticos. Quando passou essa moda, toda a gente se desinteressou. A criança passa logo para o outro, não é? Mas o João começou a receber tudo o que era dos outros, e ia para a mesa e colocava os dinossauros e começava a ler tudo o que havia sobre aquele dinossauro, sobre aquele. E um dia perguntei: tu gostas disso? Ele: gosto, professor. Eu adoro estudar os dinossauros e tal. O que foi que eu fiz? Eu tinha andado em arqueologia na universidade e levei-lhe uns livros da universidade. O João tinha 7 anos. Entreguei-lhe aquilo. Passado 15 dias, ele sabia o que era o Cenozoico, todas as eras, todo o tipo de fóssil. Bom, ele é um dos maiores paleontólogos europeus. Descobriu há pouco umas pegadas de dinossauro. Aos 12 anos, ele sabia tudo. Nós estivemos no Âncora, uma menina, aos 13 anos, foi para a NASA levar um projeto, aos 13. Ela fez o fundamental, o médio e o ensino superior até aos 13 anos. Porque ela queria ser cientista. E por aí vai. Então, a arte pode contribuir, porque todos nós somos artistas. Pedagogia é arte. É arte e ciência. De manejar caracteres. De manejar caracteres. Todos nós temos um talento, só que na aula ele é esmagado. Quantos génios desaparecem? Vou dar exemplos. Na aula e na vida. Exatamente. Quando falo da aula, eu sei que tu entendeste. Reparem, houve um jovem de 10 anos, que tinha umas ideias mirabolantes e que interrompia as aulas. Até que o professor chamou a mãe e disse: eu não aguento. O seu filho vai sair daqui, não quero mais o seu filho aqui, ele é louco. E ele saiu. Esse jovem chamou-se Mahatma Gandhi. Outro, aos 12 anos, inventava coisas, perturbava a aula. E a escola mandou para casa um recado para a mãe: o seu filho é um idiota, não tem direito, está expulso. Como se chamou esse jovem? Thomas Edison. Outro, aos 13 anos, porque passava as aulas fazendo riscos, desenhando para ali e para lá, foi embora. Como se chamou? Pablo Picasso. Outro, aos 15 anos, porque estava sempre distraído, sempre. O professor perguntava-lhe alguma coisa, ele não sabia. Então, em matemática e física, ele era um 0. Saiu da escola aos 15. Como se chamou? Albert Einstein. Querem mais? Todos os génios foram génios porque saíram da escola da aula. Porque se continuassem lá, não seriam. Então, o caso da gente observar mais as crianças e tentar sentir quais são as potencialidades, os valores, né? São as 7 formas de ultrapassar os obstáculos. Então vamos voltar às 7 perguntas. Vamos à quinta pergunta. A quinta pergunta é: com que e com quem nós aprendemos? Aprendemos com fontes de informação. Com quem? Com pessoas. Aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo, na intersubjetividade. Sexta pergunta: como aprendemos? E aí vem a ciência, ou as ciências da educação. Porque, por exemplo, princípios gerais de aprendizagem, que os professores não aprendem na formação. Para haver aprendizagem, tem que haver. O objeto tem que ser significativo, diversificado, ativo, socializador e, falta-me um. Eu vou lá.
significativo, integrador, diversificado, ativo e socializador. Numa aula, nada disto acontece. Mas para além disso, para que haja aprendizagem, tem que haver vínculo. Vínculo. Ou seja, eu tenho que ter uma ligação afetiva e emocional ao outro. Eu vou dar um exemplo. A minha segunda língua é o francês. Não é o inglês, é o francês. Falo francês fluentemente. Trabalho ouvindo música francesa. E tudo aconteceu porquê? Se vós tivestes, em qualquer disciplina, um professor de quem não gostastes, vós não aprendestes nada. Mas nada nessa disciplina. Aliás, reagis muito mal a essa disciplina. Eu andei em engenharia. E até aos 17 anos, eu só tive professor homem. Porque há 50 anos não havia mulheres engenheiras. Era tudo homem. Aos 17 eu decidi ir para a educação. E tive que fazer algumas disciplinas das humanísticas. Entre elas, uma língua. Escolhi o francês. Agora imaginai. Primeira aula de francês. Aí eu vejo aquela musa levitando, 18 anos, saída do Instituto Francês, lindíssima. Vem, e os meus olhos estrábicos vão atrás, ela entra, eu, primeira fila. Pau, olhando para ela. Porque a aprendizagem é antropofágica. Eu não aprendo o que o outro diz, eu aprendo o outro. Só que eu não sabia na época. Aí eu passava as aulas ali, não escrevia uma palavra. Estava ali, ela escrevia no quadro, eu, confiando eu que ela não percebia que eu estava a olhar para ela, porque eu sou estrábico, quando olho para uma pessoa parece que estou a olhar para ali. Então, estive ali. Quando vinham os testes, as provas, eu era nota 10, escrevia tudo. Bom, e quando era prova oral, então, porque eu absorvia tudo o que vinha daquela mulher, porque eu estava apaixonado. Um amor platónico, digamos. Mas talvez não fosse. Ela tinha 18 anos, eu tinha 17. Até que chegou o último dia de aula. Ela dava aula, mas estava muito bem. E eu tinha criado um vínculo amoroso com ela. Quando acabava uma aula, no tempo da ditadura, Salazar, os professores diziam, de pé, a gente conhece de pé, podem sair. A gente saía, mas quando eles diziam, fulano fica, era para haver uma repreensão ou expulsão. Quando acaba a última aula, estava num estado que vocês imaginam. Eu não sei se eu vou ver outra vez. Eu amava aquela mulher. Era um ano de diferença. Ela diz, podem sair, o José Pacheco fica. Eu, não, por favor, porque a pessoa que eu amo me vai castigar. Eu aprontava muito, é verdade. E os meus amigos foram saindo, olhando para mim com ar de piedade, assim, coitado, não é? Ele vai ser expulso. Bom, ela deixa sair toda a gente, fecha a porta, sobe as escadinhas até à mesa do professor, abre a mala, tira um vinil e um livro. Eu não estava a entender nada. Ela desce as escadinhas e fica a meio metro de mim. Eu sentia o arfar dela. Eu ali, o que é que vai acontecer? O que é que ela vai dizer? Aí ela diz, antes de continuar, o tratamento mais íntimo em Portugal não é o você, é o tu. Só se trata por tu quem se ama profundamente, ou o marido, a mulher, ou os filhos. No máximo, um grande amigo. Ela, com o disco na mão e o livro, olhou para mim em silêncio, teve assim, obrigado, um tempo em silêncio, eu à espera do castigo, não é? E ela diz, nas férias da Páscoa, eu fui a Paris e trouxe-te. Ela me tratou por tu, ela me amava. E trouxe-te um disco de Jacques Brel e um livro de poemas dele, para que tu nunca te esqueças de mim. E eu, um babaca, devia ter feito aquilo que era natural que se fizesse. Não, fiquei ali com o disco na mão e o livro, tremendo, e ela a olhar para mim à espera que eu fizesse alguma coisa, eu não fiz. Estúpido. Bom, era um cretino. Aí ela olhou e foi saindo, e eu guardei aquilo, e os meus amigos entraram, então foste expulso. Eu não falava, eu devia estar com... Extasiado. Bom,
Então, a partir dali, tudo que eu aprendi de educação, por exemplo, foi lendo Sébastien Freinet em francês, foi lendo Edgar Morin em francês, foi lendo tudo em francês. Mallarmé, Jacques Prévert, a música, Jean Ferrat, Léo Ferré. Eu escuto tudo, leio tudo que é em francês, devoro. Quando vou a uma biblioteca e vejo livro em francês, eu peço emprestado. Porquê? Porque eu tenho alguns altares na minha casa. E um dos altares é o livro de poesia, porque o disco, 50 e tal anos depois, já não existe. Mas o livro, encapei em plástico, e sempre que eu vou ler, ela está presente. Não sei onde ela está, se ela ainda está viva, não sei. Mas eu a amo como eu amava há 54 anos atrás. E ela certamente me ama também. Ou seja, o amor é imperecível e é através do vínculo que nós aprendemos. Então estamos no como se aprende. Vamos ao último? Como sabemos que aprendemos? Como é que nós sabemos que aprendemos? A avaliação. E agora cá vai outra afirmação. Uma prova, nada prova. E esta? O Enem não prova nada. É um instrumento de darwinismo social. Mais nada. Uma prova só prova a capacidade que eu tenho de reter informação na memória de curto prazo para vomitar num teste e esquecer. Se eu fizer a mesma prova, passado um mês, eles já não sabem nada. Então, como é que sabemos que se aprende? Produzindo evidências de aprendizagem. Eu não vou entrar por aí, que talvez um dia que eu tenha mais tempo, trabalharei convosco. Mas podem perguntar depois à nossa tutora, que ela sabe muito mais que eu. Perguntai-lhe depois. Como é que se constrói um portfólio digital? Como é que... A Lívia sabe. Então vou passar aos 7 obstáculos. Mas, antes vou dar um episódio, como sabemos que aprendemos. Eu estava numa escola brasileira, tudo o que eu conto é de escola brasileira. Eu não quero saber da escola da Ponte para nada. É um fóssil, 45 anos, não é para nada, está lá. E, aliás, eu vou lá para ver se lança o projeto, porque está tudo parado. É turismo educacional. Toda a gente que vai a Portugal, vai a Fátima e vai à escola da Ponte. Não é? Eu acho que aquilo já não serve para nada, mas pronto. Quando alguém diz, eu vou à Finlândia, não vá, tem tantas Finlândias no Brasil. Eu vou à Ponte, não vá, muito melhor que a Ponte no Brasil. Só o brasileiro é que não sabe. Tem síndrome de vira-lata. O que está lá fora é que é bom. Mentira. O que está cá dentro é o melhor. É no Brasil que está a melhor educação do mundo. Por isso é que eu não saio daqui nem morto. Eu quero aprender. Essa síndrome de vira-lata desde que nós somos gente, eu sinto ela na pele. Então, brasileiro, o professor brasileiro tem baixa autoestima e a síndrome de vira-lata. Vai lá para a Finlândia vai fazer o quê? A Finlândia não serve para nada, não. Por quê? Bom, vamos lá. Entrou uma menina numa sala onde eu estava. Vou falar da 7ª pergunta. Entrou e disse para a tutora, fulano, Edilene, eu acho que já sei fazer raiz quadrada. Eu acho que já sei. A Edilene perguntou, por que é que tu precisaste de raiz quadrada? Olha, o meu pai pediu-me ajuda, porque lá na comunidade fizeram uma quadra e agora têm que fazer as marcações na quadra para o futebol de salão, para o penalti, para o basquete, para o lançamento, e eles não sabem fazer medições, não sabem o que é um segmento de reta, o que é um ângulo, o que é um ângulo reto, não sabem fazer uma circunferência, o que é o raio, o que é o diâmetro, o que é a área do círculo, não sabem o que é a raiz quadrada. Então precisam de saber. Onde é que estamos? O professor não tem nada que preparar projetos para os outros, tem que construir projetos com os outros, a partir de necessidades concretas. E ela disse, eu quis ajudar o meu pai, e juntei-me com outros meninos, e fiz um projeto para os ajudar a fazer as marcações. E ela disse, só um minuto. A tutora pegou no iPhone, ligou o iPhone, e pôs na câmara em vídeo, e colocou entre ela e a menina. Então, ali, a gravar. Uma evidência de aprendizagem. Aí pergunta, olha, como foi que tu aprendeste? Como foi? E a menina responde, olha, no primeiro dia, quando eu fiz o meu planejamento, porque o professor não tem que planejar a aula, tem que ensinar o outro a planejar-se.
a saber gerir a sua vida, a gerir os recursos, o tempo, o espaço, para que ele não seja inadimplente, para que ele saiba ser cidadão. Então, ela diz, eu, no primeiro planejamento, eu combinei com o professor Nelson ir ter com ele à biblioteca no dia seguinte, para que ele me desse informações de alguns sites, de alguns livros que falem da raiz quadrada e tal. E o professor instruiu-me. Depois, no segundo planejamento, eu pus que às 3 da tarde eu iria estar com o meu grupo para partilhar informação e tal. Ela foi explicando todos os planejamentos que ela fez diariamente, durante 5 dias. Quando acabou a explicação, a tutora perguntou, e agora o que é que tu queres? Eu quero que você passe aí uma raiz quadrada, para ver se eu sei. E a tutora passou. Uma raiz quadrada de 6 dígitos. Por exemplo, 290.498. A menina pegou no papel, tudo a ser gravado em vídeo. Pegou no papel, rapidamente entregou a professora. Certo, mostrou para a câmara. Está certo. E agora? E ela, agora que eu já sei o que é raiz quadrada, eu vou voltar para a comunidade para ajudar a fazer as marcações. Ela produziu o currículo, pegou no saber e pôs em prática. O que é isso? Saber em ação, competência. Nunca esquece. Está lá. Integra. O grande princípio da integração de Piaget. Tudo tem teoria por trás. Agora, vou dizer-vos a idade desta menina. 6 anos. Então, como é que sabemos que aprendemos? Com evidências de aprendizagem. Num portfólio. Então, sim. Mas se alguém toma a decisão ética de mudar, vai encontrar 7 obstáculos. É tudo 7. 70 vezes 7. Primeiro obstáculo. Eu. Tu. Cada um de nós. Nós fomos industriados para dar aula. Nós fomos marcados para dar aula. O instrucionismo está dentro de nós. Desde o leite materno. Está aqui. Eu posso dizer-vos que é doloroso fazer essa reelaboração de cultura. A gente perceber que dando aula não ensina. E depois não saber fazer mais nada se não dar aula. Eu passei 2 anos que eu duvidava todos os dias. Mas consegui. Com outros. Porque para fazer essa transformação era que tem de acontecer em equipe. Sozinho nunca. E nunca num projeto isolado. Sempre em equipe. Professor solitário em sala de aula é coisa do século XIX. A profissão de professor não é um ato solitário, é um ato solidário. O professor sozinho em sala de aula manifesta autossuficiência, umbiguismo, individualismo e não autonomia. Porque a autonomia é um conceito relacional. Sou autónomo em relação ao outro. Então, o primeiro obstáculo sou eu. O segundo obstáculo, os alunos. Quando eu fui trabalhar na universidade, eu disse aos meus alunos, com 23 anos de idade, finalistas do curso de Pedagogia, e eu lhes disse, o que é que querem saber? Eles disseram, professor, não é assim? Não é assim o quê? Nunca ninguém nos perguntou isso. Eu tive vontade de ir embora. Eles tinham tido 9 anos de ensino fundamental, 3 anos de ensino médio, 3 anos e meio, era o segundo semestre do último ano. E nunca um professor tinha feito a pergunta fundamental. O que é que querem saber? Eu disse, o que é que estes professores vão fazer? Então eu disse, meus amigos, não vai haver aula. Ah, tem que haver, nós queremos aula. Não há aula, acabou. Não há exame. Esses meus alunos, de há 30 anos atrás, hoje têm 50 e tal anos. São os melhores professores que aquele país tem. Não por minha causa. É que eu fiz uma equipe dentro da universidade. Eu, a Sofia Veiga e o João Joaquim, que era um pedagogo. A Sofia Veiga agora é doutora, catedrática de psicologia. Na altura tinha saído do curso. Éramos 3, com 174 finalistas. Quando eles mostraram como era lá, eles disseram, olha professor, aqui é assim. Há aula. O professor entra na sala e projeta uns acetatos. Não havia computadores, era retroprojetor.
sabem, vocês não são desse tempo. Eram uns acetatos, era o PowerPoint da altura. E eu disse, e o que é que o professor faz? Ele lê. Assim, desculpa lá, vocês analfabetos? Sois? Não. E precisais de um papagaio para estar a ler o que está lá? Vós não sabeis ler? Sabemos. E o que é que está lá? Aquilo que o Piaget escreveu nos livros. Meus filhos, então ficar em casa a ler nos livros, não percam tempo a ir para aquilo, ver um papagaio a dizer o que está ali. Para mim foi muito confuso, porque eu já levava 20 anos de escola da Pomba. Então a coisa se complicou. Aí eu perguntei, e a avaliação? Eles queriam provas, andavam lá. Mas no TCC. E o TCC, sim, eu posso ler. Trouxeram-me 3. Eram todos iguais, xerocado, não havia outra coisa. Só a capa que era diferente, porque era o nome de cada um era diferente. O resto era tudo igual. E era tudo assim. E Piaget disse, e Vygotsky disse, parou. Eu não sou fofoqueiro, quero lá saber o que é que Piaget disse. E aliás é muito feio estar a dizer aos outros o que é que o Piaget disse. Eu não quero ouvir isso, eu quero produção de conhecimento. Isto é cópia. Eu faço 20 TCCs em meia hora. É só corta e cola, corta e cola. Ou seja, estava tudo errado. E andamos décadas a formar professores de fulano disse e cicrano disse. E o que é que adiantava eles saberem que o cicrano... Eles sabiam que o Piaget tinha dito, mas quando foram para a sala de aula, o Piaget não estava lá e o Vygotsky fugiu. Eles davam aula. A questão é esta. Então, o segundo obstáculo é o aluno. Terceiro obstáculo, a família e a sociedade. Porque tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, vou ser sempre assim. Ou seja, eles pensam que a escola foi sempre assim. Não foi. Só que os pais amam os filhos e querem o melhor para eles. Os professores amam os alunos e querem o melhor para eles. Então que se entendam. Que o professor mostre que está seguro naquilo que faz. E que compreenda os receios dos pais. E que lhes peça um voto de confiança. Foi isso que nós fizemos em 76. Quando os pais perguntaram, mas nesse método os nossos filhos vão aprender tudo, vão? Depois a universidade e tal. Eu disse, pais, dai-nos o benefício da dúvida. Dai-nos 2 ou 3 anos. E eles deram. E ao fim de 2 ou 3 anos, a minha escola era os primeiros lugares nas provas nacionais. E os melhores no Enem. E eu ficava triste, porque eu queria que todos fossem os melhores. Ou seja, a escola onde não se fazia prova eram os melhores nas provas. Como é que se explica isso? Uma razão simples. É que uma prova é um ato de má educação. O institucionalismo provoca muitos efeitos colaterais. Para além da ignorância, porque se olharem para o IDEB, para os índices de proficiência, veem que a maioria não aprende. Está miserável. Miserável. Mas mais do que isso, quando um professor fica na sala da prova, vigiando, ele fica porque ele pressupõe que aqueles jovens são potencialmente desonestos. Se puderem colar, vão colar. É ou não é? O professor está calado, mas o não verbal fala mais alto que o verbal. Ele está calado, mas está a transmitir valores. O valor da falsidade, da mentira, da deslealdade, da corrupção. Ele está a praticar valores negativos e transmite-os. Já tinham pensado nisto? Então, nada de prova e fazer ver à sociedade e à família que não se deve fazer isso. Quarto obstáculo, a formação de professores. A formação de professores é um obstáculo imenso. Reparei, quando eu vou a uma aula de um curso de pedagogia, eu escuto o professor dizer aos alunos, aos futuros professores, que o centro não deve ser o professor, deve ser o aluno. Ele diz isso, todos dizem isso. E em que circunstâncias é que ele diz isso? Numa aula. Centrada em quem? No professor. Então eu pergunto, ele é esquizofrénico? Tem dupla personalidade? Diz que deve ser o aluno e ele dá a aula sentado no professor? Ou é antiético? É para pensar.
Então, esse obstáculo da formação é um obstáculo bem duro. Porquê? A formação, para funcionar bem, ela tem que ser isomórfica. Se forem ver um trabalho de formação continuada, se forem ver uma tese de doutoramento sobre formação, está lá esse conceito, isomorfismo. O que é isso? Em linguagem de gente, o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. O modo. Isomorfos vem do latim. Iso é um prefixo, significa o mesmo. Morfos, forma. A mesma forma. O professor pode estar a ouvir um outro professor a dar aula sobre metodologias ativas. O que fica não é metodologia ativa, é aula, que é metodologia inativa. Ele não vai fazer metodologias ativas, ele vai reproduzir a aula. Segundo grande critério, o professor não tem que ser tratado como objeto a quem se capacita. Os professores não sabem alfabetizar, vamos dar curso de capacitação, nada disso. O professor tem que ser considerado como sujeito da aprendizagem, na dignidade profissional da profissão, numa equipe e com um projeto de vida profissional. Último, terceiro critério. A teoria nunca vem antes da prática. Quando um jovem vai para o curso de pedagogia e recebe carregadas de papel e aulas sobre Vallon, Pierron, L'Oréal, Yonté, Bakhtin, Montessori, não serve de nada. Absolutamente nada. Porquê? O professor, como qualquer outra pessoa, só aprende quando tem necessidade de buscar a informação. Ou seja, quando parte da dificuldade de ensinar. Porque não há dificuldades de aprendizagem. Há dificuldades de ensinagem dos professores. Quando o professor não consegue ensinar alguma coisa, ele vai criar um roteiro de estudo, vai fazer pesquisa, vai encontrar a teoria. Pega na teoria, junta à sua competência, que é dar aula. E juntando, cria uma praxis diferente. Deixa de dar aula. Por isso é que quando um professor me pergunta, mas como é que eu vou ensinar os meus alunos a fazer currículos de subjetividade? Dando aula. E eles perguntam, mas você dá aula? Eu não. Há 50 anos deixei de dar. Mas então vai dar aula comigo? Vou. Eu tenho de valorizar o que você sabe fazer. Se sabe dar aula, eu valorizo. É a sua competência, eu vou consigo. Vamos dar aula e vou. Quantas vezes eu fui? Se quiser eu venho. Vou voltar aqui. Se houver uma escola que queira, eu vou para o chão de escola dar aula. Mas garanto-vos que nessa escola, 15 dias depois já não é aula. Porque os professores são espertos. São muito inteligentes. Amam os seus alunos e devem respeitar o direito à educação. Então eu acredito nos professores. Quinto obstáculo. A regulamentação da lei. A regulamentação da lei, as resoluções, as portarias, essas coisas todas, elas estão feitas dentro da racionalidade instrucionista. Quando alguém quer fazer uma escola particular, por exemplo, manda um projeto e tem que dizer quantas turmas vai haver, salas de aula. Não tem nada. Não tem nada que haver sala de aula, nem turma, nem nada. Quando nós fizemos o projeto do projeto Âncora, nós mandamos para a Secretaria de Estado de São Paulo. A resposta foi, não podemos autorizar, porque não tem aqui o sistema de aulas, o regime disciplinar, e blá, 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 blá. Aí nós marcámos um encontro lá. Em 5 minutos resolvemos o assunto. Quando o secretário diz, professor Pacheco, tem que ter aula. Eu perguntei, porquê? Ninguém lá da Secretaria soube explicar. Professor, mas nós temos o DEGAI, vocês têm de colocar lá a matéria que dão, no dia tal, tal. Eu, nós não vamos dar matéria, não vai haver. E tem que ter um regime disciplinar. Não vai se comportar, tudo vai se comportar bem. Mas é numa 4 favelas. Não vai haver problema. Como ninguém me explicou porque é que há aula, porque é que há turma, porque é que há série, o projeto foi aprovado. E deu origem a um dos 10 melhores projetos do mundo, que eu fui mostrar em muitos países. Portanto, há um precedente. Se alguma escola de Uberaba quiser libertar-se dessa tralha do século XIX, da aula, da turma e tal, olha lá no Projeto Âncora, na Amorim Lima, em Heliópolis, na Maria Peregrina, São José do Rio Preto.
Vão lá à Maria Peregrina. Não há aula, não há turma, não há nada disso. A regulamentação está feita segundo a racionalidade institucionalista. E eu vou-me divertir bastante com as turmas piloto. Depois, se quiserem, eu falo sobre isso. Sexto obstáculo. Os áulicos. Áulicos. Áulico é um termo criado, um neologismo criado por Darcy Ribeiro, o que dizia que a crise da educação brasileira, que não é uma crise, é um projeto, é deliberado, para manter desigualdades e tudo mais. É política. Então, ele define o áulico do seguinte modo. É aquela pessoa, quase sempre é doutor, que sabe muito bem que não tem de haver aula, que não tem de haver turma, que não tem de haver nada disso, mas está mancomunado com o poder ou com empresas, como agora na internet, dão o aval para fazer isso que eles sabem que não deve ser feito. É terrível, não é? São pessoas da minha área. Eu, de vez em quando, eu tenho assim uns acessos de fúria porque não consigo. Acho que ainda há pouco saiu uma lei sobre educação inclusiva. E essa lei é regredir antes da Conferência de Salamanca. É uma coisa louca, como se voltou atrás. Pois, ninguém se pronunciou contra. E eu digo que é obsceno esse silêncio, porque é compromisso com o poder, um poder que não sabe o que faz. Os áulicos, porque eles contribuem para adiar a mudança. O último obstáculo é doloroso. O maior aliado de um professor é o outro professor. O maior inimigo do professor que faz de frente é o professor da sala do lado. Vai logo dizer aos pais: esse professor não ensina nada, esses métodos não dão resultado, esse professor é pedófilo, como eu ouvi uma vez. Então lançam boatos, atacam. Nós somos uma profissão que eu não entendo. Vou contar uma historinha. Já conheces? Houve um ano em que eu fui trabalhar numa aldeia onde não havia luz elétrica. O chão da escola era de terra batida. Perante aquilo, eu fiz aquilo que o Comenes dizia: não leva a árvore para a escola, leva a escola para debaixo da árvore. E quando não chovia, eu levava as crianças para debaixo da árvore e ele estava trabalhando e tal. Então, as famílias gostavam muito de mim, adoravam. Nesse ano, 179 vezes eu fiz este caminho. Saía de casa de manhã cedo, viajava de ônibus, parava no ponto de ônibus, atravessava uma mata muito bonita. No meio da mata eu sentava numa pedrinha e comia a merenda que eu levava. Não dá para comer em restaurante e a escola não tinha nada. Um dia, dos 180, só um dia, eu não ouvi o despertador. A minha companheira estava grávida, tinha passado a noite muito mal, eu tinha estado a cuidar dela e perdi o ônibus. Fui para a estrada, carona, e apareceu uma carona direta para a escola. Cheguei à escola, não passei pelo meio do mato, fui direto para a escola. Chegada a hora de comer, comi. Chegada a hora de virem os alunos, ninguém aparecia. Eu, que diabo, o que é que terá acontecido? Aí aparece um carro, um homem sai de dentro. O senhor é o professor Pacheco? Sou. Venha. Eu, como? Venha. Empurrou-me, meteu-me no carro, levou-me, passou um portão, fechou o portão, entrou numa casa, fechou a porta, fechou a janela. Eu disse: mas espera lá, o que é que se passa? E eu: você sabe quem eu sou? Eu não. Eu sou o padre aqui da freguesia. Mas onde é que eu estou? Está na residência paroquial. Olha, aqui você está protegido. Disse: protegido de quê? E eu: você veio pelo meio do mato? E eu: não. Ele ajoelhou-se e começou: obrigado, meu Deus, obrigado, a chorar. E eu: obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Eu não estava a entender nada. Aí eu perguntei: vai-me desculpar, o que é que se passa? E ele: olha, você sabe que é muito bem querido pelas famílias. Sim. Pois ontem, uma colega sua, professora, não sei porquê, ciúmes, inveja, sei lá,
fez constar um boato de que você, para explicar como nascem os bebés, pôs 2 alunos nus a simular sexo. E alguns pais foram ao seu encontro, ao mato, com facas e machados, para o matar. Se eu tivesse vindo pelo meio do mato, eu não estava aqui. Porque uma professora resolveu lançar um boato. Bom, tudo se esclareceu, porque se fez uma reunião à noite, o padre encostou lá os pais e tal, e eu vi que estava no meio dos pais uma menina, minha aluna, a Margarida. Disse: Margarida, podes vir aqui? E ela diz lá aos pais, às pessoas, se é verdade aquilo que alguns estão a dizer, que eu pus alunos nus. E ela: alunos nus? Não, ninguém pôs nu, nunca pôs nu. Os pais ficaram calados. No final vieram pedir desculpa, pedir perdão, porque me podiam ter assassinado e eu era inocente. A história poderia acabar aqui. A partir dali eles davam-me tudo, ovos de galinha caipira, matavam um porquinho, davam-me melhor carne, tudo. Eu levava para casa tudo, coivinhas, tudo eles me davam, porque estavam com um problema de consciência, não é? Podiam ter matado aquele que... Isto foi em 1975. Em 2005, eu fui lançar um livro na Escola da Ponte. Já estava no Brasil. Isto foi em abril ou maio de 2005. Eu fui a Portugal e fui lançar um livro na Escola da Ponte. Uma fila para autógrafos e eu perguntando o nome, as pessoas diziam o nome, até que veio uma senhora de uns 40 anos de idade e um nome, Margarida. E eu comecei a escrever para a Margarida e disse: olha, foi uma aluna Margarida que me salvou a vida. E ela disse: olhe para mim, professor. Eu olhei: eu sou a Margarida. Eu vim matricular o meu filho nesta escola. Trinta anos. Então vamos agora às 7. As 7 formas de resolver os obstáculos. As formas de resolver os obstáculos estão num documento chamado Os Pilares da Educação, do relatório Delors, da Unesco, que toda a gente conhece. O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser, o aprender a conviver. Mas são só 4. E eu juntei mais 3 para os professores. Os primeiros 4 é para toda a gente. Os outros 3 para os professores. O 5º é o aprender a desobedecer. O 6º, aprender a desaprender. E o 7º, aprender a desaparecer. A desaparecer? O primeiro obstáculo, o primeiro pilar é aquele de onde se parte para o currículo de subjetividade. O que é que tu queres saber? Como eu costumo dizer quando eu vou para algum lugar e pergunto a uma criança: o que é que tu queres saber? A resposta é sempre a mesma: tio, eu posso dizer o que eu quero saber? É como quem me arranca o coração. Essas crianças já tiveram aula, já destruíram a curiosidade, proíbem-nos de perguntar. Eu posso dizer o que eu quero ser? É uma coisa louca. O segundo pilar, o aprender a fazer. Eu pergunto: o que é que tu queres fazer? O terceiro pilar: o que é que tu queres ser? Não é quando for grande. Perguntar a uma criança o que quer ser quando for grande é um xingamento. Criança é, não vai ser. Claro que todos querem ser jogadores de futebol, aeromoça, aquelas coisas todas. Quarto pilar, aprender a conviver. Mas para aprender a conviver, eu tenho que aprender a ser. Tenho que saber quem eu sou para reconhecer o outro. Quinto pilar, aprender a desobedecer. Se a lei não é justa, eu desobedeço. Eu não cumpro. E assumo. Sexto pilar, aprender a desaprender. Se aquilo que a gente faz numa aula não me faz aprender, eu tenho que reaprender a ensinar. Desaprender. Aprender a desaparecer. Eu não posso criar dependência em ninguém
Eu tenho que autonomizar. Tenho ter o dom do desapego. A gente não leva nada quando for embora. Muito menos valores, património. O que nós ficamos é em cada um daqueles que estiveram connosco. Fica a criança grande. Falámos disso de manhã. Então eu recomendo, sempre que seja possível, leiam o poema do Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, Fernando Pessoa. E que leiam e releiam 3 livrinhos. Profeta, de Khalil Gibran, Pequeno Príncipe, Antoine Saint-Exupéry, e Siddhartha, de Hermann Hesse. Porque é preciso ir ao Oriente também. Nós estamos muito ocidentalizados. Ler Krishnamurti, ler essa gente toda. Lanza del Vasto. E depois ler a Bíblia, o Corão e o Bhagavad Gita. Vamos nos abrir. Sem enjeitar a nossa cultura, que é judaico-cristã. Eurípides teve problemas imensos com os católicos tradicionais. Porquê? Porque eram pessoas fechadas nas suas certezas, nos seus preconceitos, porque nunca leram o Corão. O Corão é belo. O Bhagavad Gita é fantástico. É como ler os livros, como o Evangelho segundo o Espiritismo, ler o livro dos médiuns, ler tudo isso. Eu vou fazer uma confissão. É que eu falo assim porque eu fiz muita besteira na minha vida. E uma das maiores besteiras foi com o Espírito. E aquilo que eu vou dizer a seguir é para que me perdoem o que eu fiz. Nunca contei isto, mas vejo-me na obrigação de fazer. Eu trabalho de graça, gosto de trabalhar voluntariamente. E um dia uma escola espírita me convidou. Eu fui, na região dos Lagos, no Rio. Quando acabou, o dono da escola e o pai, um senhor de 84 anos, levaram-me ao aeroporto, ao Rio. Pelo caminho, o senhor de 84 anos pegou num embrulhinho e disse: professor, você trabalhou de graça, mas eu vou-lhe fazer um presente. Tome lá. E deu-me. Eu abri, era o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. E ele: você lê esses livros que vai gostar. Eu disse: eu já li. Você já leu? Já li. E ele fez uma pergunta: você acredita em Deus? Disse. Aí eu perguntei: olha, o Deus dos cristãos, ou não sei dar alguns deuses, não é? Alá, ou o Deus dos Tupinambá, ou... E ele disse: não, o Deus Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, sim. Criador, sim. Estúpido que eu fui, agora estou a contar, é a primeira vez que eu estou a contar isto. E sinto-me tão estúpido como fui. Aí eu disse: olha, você tem uma visão antropomórfica das coisas. O quê? Como nós vemos que uma árvore nasce, cresce e morre, que um ser humano nasce, cresce, morre, como tudo, nós pensamos que alguém criou esses seres e que o universo alguma vez foi criado e que algum dia vai desaparecer. Eu perguntei: imagine que tudo sempre existiu, que nunca foi criado, existiu sempre, e que Deus é tudo. O homem olhou para mim, ficou calado. E eu não me dei conta daquilo que eu fiz. No dia seguinte, esse meu amigo, dono da escola, mandou-me um e-mail. O meu pai entrou em crise. Que direito é que eu tinha de falar àquele homem de 84 anos, que nasceu numa família espírita e foi espírita toda a vida? Que direito é que eu tinha de o pôr em crise, em dúvida? O que é que eu fiz?
por simplesmente partilhei algumas coisas que me vêm à cabeça. Eu não tinha direito de fazer isso. Eu deveria ter... Quando ele me perguntou, acredita em Deus? Uma vez estava num congresso espírita, não é? Mas não foi naquele em que nós estivemos, foi num outro. E estávamos na sala VIP, não é? Lá para o congresso. Estava eu, a Dora Encontre, e um grande espírita, que não vou dizer o nome. E esse espírita olhou para mim e disse: professor Pacheco, você acredita em Deus? Eu já tinha falado com a Dora sobre isto naquela altura, não é? Porque procurei algum apoio, não é? Mas nunca contei em público. É a primeira vez e última. Porque me custa muito. E ela disse para ele logo: não pergunte isso. Não pergunte isso. E eu fiquei calmo. Então, voltando à educação. Nós temos que ter abertura de olhar. Por isso é que eu nunca aderi a nenhum partido político, a nenhuma seta, a nada. E tenho um grande respeito, não sou puxa-saco, tenho um grande respeito pelos espíritas e pelos budistas. Um grande respeito, e por isso eu não deveria ter feito aquilo que fiz. Eu devo estar aberto, diversificar, escutar, saber escutar, respeitar aquilo em que o outro acredita, não questionar o que o outro acredita. Não tenho o direito de questionar uma crença. Mas o senhor não questionou que ele acreditava nos olhares espírita mesmo. Quando me perguntam, quando eu vou a algum lugar, por exemplo, no Rio de Janeiro, e me perguntam: qual é o seu time? Eu digo: qual é o seu? Flamenguista, então sou flamenguista. Botafogo, também sou Botafogo. Eu não vou questionar. Se eu disser: olha, eu sou de outro time, aí começa o problema, não é? Mas assim, há esse cuidado aí. Enquanto espíritas que somos, né, e estudamos, né, então, é porque esse lugar aí da doutrina espírita, para nós, é muito contundente, né? As pessoas dão o livro dos espíritos, mas leem. Aí depois fazem uma pergunta e a pessoa responde a eles a resposta que está lá. E ele entra em crise. É bom, foi ótimo, não se arrependa não. Quem sabe depois ele voltou a ler e falou: não sei. O que eu sei, Marta, é que Deus, Alá, Tupã, o outro qualquer, é único. É a mesma coisa, exatamente. E portanto eu não tinha nada que fazer aqui. E se houve uma nova criação, pouco me importa. Mas há a história dos espelhos, não é? O Criador existiu, que alguém o criou, não é? Essa história dos espelhos gregos. Pensar que tudo sempre existiu não põe em causa a existência do inominável, não é? Não põe. Mas aquele homem nunca deve ter ouvido falar aquilo e entrou em crise. E eu, feito estúpido... Mas isso está na obra. Isso está na obra. Não é por isso que... Não, deu tudo certo. Eu só falo assim, não foi um desserviço. Foi uma ajuda. Foi uma boa crise. Uma crise salutar. Enfim. Perguntas. Eu falei-vos de 7 perguntas, 7 obstáculos, 7 formas de resolver. São os pilares. Então vamos lá. José Pacheco, só um comentário. O meu caçula, hoje ele está com 12 anos. Desde pequenininho, ele fala: mamãe, quero ser jogador de futebol. Quero ser jogador de futebol. E me dá um gelo na espinha e um frio na barriga. Pode que eu fiz. E ele tem assim. Ele vem avesso à escola. É normal. Quem gosta de escola é que não é normal. Por isso estou falando, vamos sair daqui. E se ele quer ser jogador de futebol, está dentro dos 85% dos jovens brasileiros que querem ser professor. Também é normal. Por volta dos 14, 15 anos, ele vai perceber que é muito complicado ser jogador de futebol. O que tu podes é conversar com ele, sem contrariar. Se contrariares, ele, na desvinculação parental, deixa de acreditar em ti e vai ser um mísero jogador de futebol
até pode ser bom, mas em cada 1000 há um, e em cada 1 milhão há um Neymar. E, portanto, um Pelé, um Eusébio. E a maioria dos jogadores de futebol abandona os estudos. E quando vai para um time de terceira divisão, ele não vai ter meios de subsistência, não vai ter um emprego, acaba muito mal. Eu tive um na família, que até foi da seleção nacional, mas que acabou na miséria. Guarda de pub, de noite, miserável. Então, será bom que não contestes, mas devagarinho vai mostrando que nós temos que ter sustentabilidade na vida, sustentabilidade financeira, sustentabilidade, não é? E que, se ele quiser ser jogador de futebol, coloque riscos, num país capitalista, enfim, de vir a ter graves problemas. Podes dar, por exemplo, exemplos de jogadores de futebol de primeira água, que acabaram na miséria. Acabaram. Porque nem todos têm a oportunidade de ir jogar na Europa ou nos países árabes, não é? Onde num ano ganham tanto quanto ganham aqui a vida toda. É raro. E quando vão para a Europa, vão para o meu time, que é o que acolhe, não é? O Jardel foi para lá, não interessa. O futebol, não sei se é coisa também de senhoras, porque é uma ciência, não é? Quando eu vim para cá, eu percebi o que era o futebol no Brasil. Terrível. Quando eu fui a primeira vez ao Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, muito bem, a terra do tabaco. Eu cheguei num domingo ao fim da tarde. Tanto foguete, e a festa hoje é domingo? É, a festa e tal. Quem são? É os Colorados. O que? Ganharam? Não, o Grêmio perdeu. Eu, pô, o que é? Os Colorados estão a jogar foguetes porque o outro perdeu. Aí eu percebi onde é que eu estou, não é? Aí eu fui viver para Campinas. Nos dias seguintes, lá vem os Guaranis com a camiseta verde, lá vem o Ponte Preta com as coisinhas. Você tem que ser do Ponte Preta, tem que ser do Guarani. Veio, eu não posso, se eu for de um, o outro não gosta de mim e tal. Fui morar para São Paulo, lá vem os verdinhos, toda a gente queria que eu fosse do time. E eu não podia, se eu fosse de uns, outros não gostavam de mim. Mas eu tenho que ser de algum, não é? No Brasil, claro, só pode. Aí eu fui ver, entre os meus amigos mais próximos, um time que ninguém fosse. E descobri, a portuguesa. Só que deu azar. Quando eu disse, eu sou da portuguesa, ela baixou da primeira divisão para a majestade. Só que eu gosto tanto dos pobrezinhos que eu adoro agora. Estão sempre a ver. Ela agora subiu ao Paulista 2. Eu sigo tudo isso. Não sei porquê, mas eu gosto imenso de futebol. Às vezes eu estava lá em casa, quando estava muito cansado, a mente cansa e somatiza e cansa o corpo, não é? Então eu chegava, sentava-me um pouco, ligava a televisão, no jogo de futebol, desligava o som da televisão e punha música clássica. Normalmente Tchaikovsky, bailado, porque aquilo é um bailado. E estava a ver, tá? Aí vinha a minha companheira, então, como é que está o jogo? Não sei, não sabia como é que estava o jogo. Eu me rio porque era uma catarse que eu fazia ali, a olhar e tal. Esquecia-me de tudo. Era uma limpeza geral. Então, para alguma coisa serve, mas não contrarias. Podes ter um grande futebolista na família. Mas eu não contrario. Eu vou devagarinho argumentando, ele fala assim para mim, você não me incentiva porque você não gosta de futebol. Aí vai pro pai. Aí é o problema. Eu não fico contradição com ele. Você não gosta de futebol, mamãe, então você nunca vai me incentivar a isso. Às vezes eu nem abri a boca direito. Aí o pai ama o futebol, ele vai conversar então o pai. Isso é um problema, mas não gostar. Mas na escola, a versão toda. Ele não tem a disciplina que gosta de fazer. A educação física, gosta? Como só? Eu não. Não, é. Alô? Só futebol. Só A vida dele é bola. Ele deixar ele chuta o dia inteirinho, não faz mais nada. E ele tem 12 anos, é isso? 12. E ele está em alguma escola de futebol? Tá. Então deixa estar. Sim. Só que põe como. Isto agora é uma opinião do pai. Põe condições. Que ele continue na escola se fizer também os estudos que tem que fazer. Já tem. Senão não vai. Porque agora, não vais obrigar a ir a uma aula. Podes fazer uma escola diferente. Aí não vai ter jeito. Aí não vai ter jeito.
pode fazer uma escola diferente. Então é a proposta que eu vou deixar. Quando uma mãe, um pai se preocupa, eu respondo. Você tinha comentado a respeito de que nas artes a gente tem que dar a aula. Só que saindo desse lugar também tem um outro olhar das artes, influenciando a criatividade, a imaginação. E eu queria saber como que a gente caminha também nesse lugar, porque eu acho que tem os dois lugares, né? Eu quando falo que o professor de educação musical, o professor de educação matemática tem que dar aula, tem, mas sem prejudicar a criatividade. Portanto, há tempo para a instrução, em que o mestre que sabe vai transmitir o ofício é artesanal, e há o tempo da criatividade. Por exemplo, a arte de desenhar, para mim, era infernal, porque o professor punha uma caneca em cima do coisa e mandava desenhar. E eu nunca acertei na caneca. Eu punha, era outra coisa qualquer que eu nem percebia o que era, e ele vinha e gafava-me, xingava-me e tudo mais, porque eu não sabia, eu não tenho jeito nenhum para isso. Não tenho, não sei desenhar, não sei pintar, não sei nada disso. Então, mas se eu fosse mais adiante dedicar-me a algo, eu teria de ter todo um percurso com os mestres, na instrução, na aula, mas também saber como pesquisar e criar. Eu também tive sorte nesse aspecto. Aos 10 anos de idade, eu tive um padre, professor, entrou na sala, olhou para mim e disse: "O que é que tu queres saber?" Tão simples. E eu fiquei assim, tal, mas eu tenho sempre resposta. Mesmo que eu não saiba, eu respondo. Olha, eu quero saber o que era a minha rua antes de ser a Rua da Vitória. Eu: "Tu moras na Vitória, na Ilha dos Tigres?" "Bora." "E tu queres saber o que era a Ilha dos Tigres antes?" "Quero." "Então vem cá." Pegou num papel, escreveu o título de 2 livros e disse: "Vai à biblioteca, pede ao bibliotecário para te dar estes livros. Procura. E no final da aula vens cá para dizer o que tu descobriste." O que foi que ele fez? Currículo de subjetividade. O que é que tu queres saber? Vai procurar, pesquisa, vem cá. Eu 5 minutos antes corri, entrei, bati na porta da sala e o padre: "Então." E eu, à frente de toda a gente, comecei. Aquele lugar era uma gafaria, depois foi uma judiaria, depois foi o lugar dos ingleses, depois da nobreza, tal. E o padre olhou para mim e disse: "Estás satisfeito?" Disse: "Não, agora quero saber outras coisas." Ok. Então eu sabia pesquisar. Depois tive um professor que era poeta. Era muito importante em Portugal, Pedro Homem de Melo. A família está toda no Brasil, família Homem de Melo, mas ele ficou em Portugal. Pedro Homem de Melo fazia poemas para fados da Amália Rodrigues e tal. É muito conhecido, um dos maiores poetas. Foi o meu professor, 3 anos. Ele entrava na aula, sentava-se e dizia: "Cidadãos", eu falava assim: "Cidadãos, aqui não há nota." Nós ali: "Aqui há poesia. Então quem quiser suba ao palco." Como é que nós tínhamos nota? Escrevendo poesia ou recitando poesia de cor. Então eu me apaixonei por Camões, por Fernando Pessoa, por Flor Bela Espanca, e hoje eu tenho aqui, na minha memória, dezenas, centenas de poemas que eu leio para mim quando as situações de vida me fazem hesitar. Então, primeiro seria construir um repertório para depois você conseguir ter simultâneo. Porque a criatividade é recriar, está tudo criado. Nós somos só co-criadores. Exatamente. Né? E, portanto, quando me dão a oportunidade de eu saber pesquisar, o que é que tu queres saber? E quando um poeta me diz: "Vós tereis a nota dizendo e produzindo", lógico que eu fui ler os poetas. As armas e os varões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que permitia a força humana. E entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram.
e também a memória gloriosa daqueles reis que foram desvastando a fé e o império e das terras viciosas da Ásia e de África andaram desvastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do troiano, memória dos feitos que fizeram, que outro valor mais alto se levanta, que eu canto o peito e a luz do lusitano a quem Neptuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a antiga musa canta, que um valor mais alto se levanta. E agora poderia continuar. Eu cheguei ao fim do segundo dos 3 cantos, do primeiro dos Lusíadas. Mas agora, mudando de galo para... Houve um professor poeta, vários, e um deles, professor de física, chamado António Gedeão. O nome dele é Rómulo de Carvalho, professor de física, mas que deixou de dar aula para fazer poesia. E as aulas eram poesia. E um dia ele conversava com os colegas da sala dos professores e percebeu que os colegas sabiam muito bem que não deviam dar aula, mas davam. Ele disse, são cínicos. E ele fez um poema amoroso para os cínicos. Um poema fraterno. E o poema diz, eles são os cínicos, não? Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Como essa pedra cinzenta onde eu me sento e descanso, como esse ribeiro manso em serenos sobressaltos, como esses pinheiros altos que em verde e ouro se agitam, como essas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho álax sedento, de focinho pontiagudo, fossando através de tudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel, base, fuste, capitel, arco em ogiva, vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorta da alquimista, mapa dos mundos distantes, rosa dos ventos, infante, caravela quinhantista, que é cabo de boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto-forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarque em Plutão, da superfície lunar. Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida e que sempre que o homem sonha, o mundo pula, avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança. António Gedeão. O poema chama-se Pedra Filosofal. Vão ver na internet. E outros. Ficamos por aí. Ixi. É. Infelizmente. Então, eu também. Daqui a pouquinho também vamos, porque eu hoje ainda tenho umas lives e umas coisas para fazer também. Agora é tudo na internet. Mais perguntas? Não há? Eu tenho, mas... Então vai lá. A Lu levantou ali, ó. A Lu também já levantou. Eu gosto de queria fazer perguntas. uma pergunta. Eu vi que você pesquisou, estudando, até comentou inicialmente, a respeito do aprendizado desde a gestação. Como que a gente pode trabalhar a arte dentro das pesquisas que você fez, para a gente desenvolver o ser nesse período, na primeira infância, e aquilo refletir ao longo da sua existência? Por exemplo, na educação musical. Eu estou consciente de que a mídia brasileira promove uma conspiração para manter o brasileiro no subdesenvolvimento estético e sensível. Portanto, quando uma criança no ventre materno escuta o som, se ele escuta o sertanojo, ele vai gostar do sertanojo. Se ele escuta um barro, ele vai gostar do barro. Quando a minha companheira estava em casa, ainda no período de gestação do meu filho, eu punha sempre música erudita barroca, ou o máximo
o romantismo de Mozart. Então era Handel, Vivaldi, Bach, Palestrina e até muito antes do barroco, né? Pré-barroco. Hoje o meu filho adora música, sempre ouviu. Não quer dizer que eu não escuto, por exemplo, um bom sertanejo, uma boa música caipira, um Renato Teixeira, por exemplo, maravilhoso. Eu ouço um rock dos Radiohead. Recomendo. Radiohead. Recomendo. Eu ouço um bom rapper, o Emicida. Que maravilha o Emicida. Eu ouço uma boa ópera, que aliás é o meu vício. Um Puccini. Ixi. Eu ouço música. Um samba enredo. Um samba enredo. Eu gosto de dançar o samba, nunca aprendi. Quando toco ao surdo, eu salto para lá e danço. Quase como alguma ancestralidade me possui. E eu descobri isso aqui. MPB, que coisa extraordinária. Então, há boa música em todos os géneros. Melhor nem falar. Eu um dia estava num hotel, no tempo em Goiânia, no tempo em que se prepararam aquelas duplas sertanejas, de Van Gogh, perfeita. Ali há muita técnica. Não é fácil fazer aquilo. Não é. Ou então há muita criatividade, muita inspiração. No campo da pintura, no campo da escultura, uma coisa. Os professores de arte podem e devem, sobretudo da expressão dramática, pensar num senhor chamado Boal. Como? Boal. Como que escreve? B-O-A-L. Teatro do oprimido. O Brasil tem gênios e não conhece. Quando eu pergunto aos professores, quem conhece Lauro de Oliveira Lima? Ninguém conhece. Eu falei, vai, meu Deus, como é? Eu estava a fazer uma formação num hotel ali perto do Hotel do Flamengo. E no intervalo, eu saí e fui a um sebo de Goa. Eu ia procurar o Dom Casmurro, que eu aprendo o Brasil através da literatura. Isto foi em 2000 e pouco. Entretanto, o meu olho esquerdo, estava a olhar para o Dom Casmurro com o olho direito, o meu olho esquerdo olhou um livro que estava ali. Eu olhei, Escola Secundária Moderna. Peguei, entrei em êxtase. É o mais importante livro de educação que se escreveu no Brasil. Eu não tenho dúvidas. Por baixo dele tinha outro, Escola da Comunidade. E eu fui ver Lauro de Oliveira Lima. Quem é este personagem? Aí voltei para o curso e perguntei aos professores, 120 professores, alguém conhece Lauro de Oliveira Lima? Ninguém. Que diabo. Quando acabou o dia, veio a mulherzinha da limpeza. Tchim, 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 passou por mim, que eu estava a arrumar, e disse, o senhor perguntou às senhoras se conheciam um senhor chamado Lauro de Oliveira Lima? Sim. Eu acho que sei quem é. A mulher da limpeza. E eu, porquê? Porque eu sou faxineira, sabe? E se é esse que eu penso, ele mora no Recreio dos Bandeirantes. Eu pedi à minha colega para fazer o trabalho do dia seguinte. E no dia seguinte meti-me num táxi, Recreio dos Bandeirantes. Andei de porta em porta, aquilo é imenso, até que encontrei a casa dele. Só que ele está muito surdo. Eu batia, ele não abria, até que ele abriu. Olhou para mim e disse, eu sou o José Pacheco. José Pacheco? Sim, lá da escola, venha, abraçou-me, venha daí, Lauro de Oliveira Lima. Foi um dia inesquecível. Ele ofereceu-me os livros todos, autografados, e o que eu aprendi, depois fomos para a Chave do Tamanho, que era a escola da Beta, a filha dele. Em janeiro de 2013. Dia 19 de janeiro de 2013. Eu estava no Projeto Âncora, numa sala, preparando as coisas, os materiais e tal. E estávamos na internet. Conversávamos, tal, de repente fez-se silêncio. Eu olhei e vi duas colegas minhas chorando. Eu disse, o que é que foi? Fui ver o computador dela, Lauro de Oliveira Lima morreu.
Só que eu pensei, quantas pessoas saberão disto no Brasil? No dia seguinte, nem uma linha nos jornais, mas tinha vindo um senhor chamado Salman Khan, da Khan Academy, que eu conheço, eu fui lá a São Francisco. Foi recebida pela minha primeira-ministra, pelo ministro da Cultura, da Educação, e veio 2 páginas de jornal sobre aquele americano. Sobre o Lauro, nem uma linha. Então ficam sabendo que nós vamos comemorar o centenário do Lauro, agora em abril. Ele fez 100 anos em março, mas a pandemia complicou tudo, éramos para ir todos para Fortaleza, vai ter que se alterar. Se quiserem participar, mandem-me um e-mail que eu passo-vos os contactos, porque pessoas que o conheceram vão contar o que fizeram. Eu tenho aqui no WhatsApp. O WhatsApp serve para muita coisa. Eu vou passar para a Lívia o contacto para as comemorações, para que vós possais participar.